Considerando aqui uma fissura de palato, vamos falar um pouco sobre as marcações que a gente faz para a cirurgia. Pensando aqui numa fissura de palato, uma fissura relativamente estreita, quisera eu que todos os pacientes tivessem a fissura desse tamanho, mas apenas para ilustrar, principalmente para os residentes de cirurgia plástica, como é que se faz a marcação de uma palatoplastia em um palato. Se você tiver um modelo de palato como esse, por exemplo, na prova de título de especialista, você vai vir com uma canetinha ou que eles derem para você e vai fazer uma marcação na margem da fenda, de um lado até a campainha, até a úvula, e aí você vai até a frente e vai fazer a mesma marcação do outro lado. Essa aqui é a técnica principal, que é a técnica de von Langenbeck, principalmente utilizada nessas fissuras mais estreitas. E aí você, quando tem uma fissura um pouco mais ampla, né, e muitas vezes as mães ficam até na dúvida também de como que vai fazer para fechar, se vai precisar de um enxerto ou não, o que eu sempre explico é que a gente às vezes faz uma incisão relaxadora na região lateral, para permitir que esse tecido se desloque para o meio. Não é o caso nessa fissura aqui ilustrada, porque é uma fissura relativamente pequena. Os residentes que tenham, por exemplo, um modelo de fenda de palato numa prova de título de especialista, basta fazer esse desenho, técnica de von Langenbeck, principal técnica de palatoplastia. Agora, se eles pedirem técnicas específicas, por exemplo, desenhe um Furlow, desenhe Bardil-Kilner, aí a coisa já muda um pouco de figura. Por exemplo, essa fenda, como é uma fenda pós-forame, né, uma fenda posterior, você pode fazer o desenho do Bardil-Kilner, que viria aqui, encontrando na incisão relaxadora, e viria aqui na frente, encontrando a incisão relaxadora. Tá? Como se fosse um desenho de um M, né? Então, se for um Bardil-Kilner, vocês podem fazer esse tipo de desenho. Se por acaso eles pedirem para desenhar um Furlow, que é uma técnica que faz uma dupla zetaplastia em planos opostos, eu como canhota eu vou desenhar as minhas vertentes provavelmente de uma forma diferente de quem for destro. Não tem problema o lado para onde você puxa a sua zetaplastia. O importante é que finalize como uma zetaplastia. Então, por exemplo, se você tem um modelo de palato e for solicitado que você desenhe a técnica de Furlow, você vai desenhar então a sua zetaplastia. Tum, tum, na dúvida faz o movimento, tá? Então esse seria o desenho. No meu caso, que eu sou canhota, eu faria deste modo. A pessoa que for destra, ela pode fazer o inverso, tá? Ela vem daqui, sobe e desce. Não tem problema para que lado que está voltado o Z. O importante é desenhar um Z. Frisando que eu apaguei aquela marcação anterior, né, do Bardil-Kilner, mas a marcação na margem da fenda, ela permanece. Por quê? Por exemplo, a técnica de Furlow, esse Z dessa zetaplastia, ela é no palato mole, mas uma fissura que vem até a região anterior, ela vai ter que ser liberada nas suas margens da fenda como se fosse uma cirurgia de von Langenbeck. Então, o Furlow numa fenda que vai até a parte anterior, na frente acaba funcionando como um von Langenbeck. Então, em termos de técnica, você vai fazer a marcação na margem da fenda até a parte anterior também. Para as mães que estão assistindo esse vídeo, não fiquem preocupadas com essa questão da técnica. Na verdade, a técnica vai depender do cirurgião que está executando e da gravidade da fenda. Então, assim, quando a gente tem, por exemplo, uma fenda de palato em que o palato está muito curto, eu automaticamente já indico o Furlow, que é essa técnica da zetaplastia, porque ela vai dar um alongamento maior na parte posterior do palato. Mas isso é muito variável de cirurgião para cirurgião, de escola para escola. Então, assim, não se preocupem com a técnica. Essa questão da técnica é um pouco mais voltada para os residentes de cirurgia plástica que acompanham o nosso canal e que precisam desse tipo de informação para a prova de obtenção do título de cirurgia plástica.